Estamos de volta e você sabia que o frio tem relação direta com doenças cardíacas? Para entender mais sobre esse assunto e tirar nossas dúvidas, nós vamos receber agora o Dr. Edmo Atic Gabriel. Seja bem-vindo, doutor, tudo bom? Tudo bem, Pamela? É um prazer estar com você. Primeira vez que eu faço o programa com você. É uma honra muito grande estar no programa Mulher da TV Gazeta. A honra é minha, ainda mais porque hoje nós iremos tratar de um assunto tão importante. Acho que a gente pode iniciar falando justamente sobre isso. É um fato, né? Não é um mito que no frio a ocorrência de doenças cardíacas se torna mais presente. Exatamente, é um fato. Isso já vem sendo comprovado há muitos anos através de estudos. A gente vê taxas aumentadas de infarto do coração, de arritmia, de crises de pressão arterial e de derrame cerebral também. Portanto, aquelas pessoas que já são cardiopatas precisam tomar mais cuidado e aquelas que são normais, né, que não tem nenhum problema cardíaco anterior, também precisam tomar cuidado em termos de alimentação, se agasalhar, porque o frio pode causar muitos problemas de saúde. Vou colocar na tela, então, a primeira afirmação e aí você conta pra gente se é mito ou verdade. Baixas temperaturas sobrecarregam o sistema cardiovascular? É mito ou verdade? É uma verdade. As baixas temperaturas a gente denomina de hipotermia, que é quando o nosso corpo acaba trocando muitas temperaturas no ambiente externo e fica muito frio. Então, o nosso metabolismo ele acaba diminuindo e isso sobrecarrega o nosso sistema cardiovascular, causando, como eu falei, problemas de pressão, arritmias e assim por diante. Então, o que nós devemos fazer? Nos manter bem aquecidos quando a temperatura baixa? Exatamente. Duas dicas muito simples. O agasalho ele é fundamental, porque ele funciona como um isolante térmico. Mesmo para quem for fazer exercício físico ao ar livre, precisa estar agasalhado. Muitas vezes a gente vê o pessoal abusando, né, querendo manter a conduta como se estivesse no verão. E não pode, deveria estar agasalhado para um isolamento térmico. E os alimentos quentes, Pamela, sopas, os chás, alguns temperos, como por exemplo a pimenta, se houver uma boa tolerância, são muito saudáveis, porque ajudam a aumentar a temperatura interna do corpo e combater essas baixas temperaturas. Próxima afirmação na tela. No frio, o coração trabalha mais? É um mito ou uma verdade? No frio, o coração ele precisa trabalhar um pouco mais para poder compensar esse metabolismo que começa a diminuir. Então, geralmente, quando a gente está exposto ao frio, a gente tende a ter um metabolismo mais reduzido. E aí o coração precisa produzir mais temperatura, mais energia, processar mais as reações químicas, portanto, exige um pouco mais do coração. É aí que está o problema se a pessoa já for um cardiopata com algum antecedente, como pressão, como arritmia, pode piorar, acentuar e ter algum evento mais complicado, como um infarto ou um derrame cerebral. Cuidado redobrado, então, nesse período do ano. Nós temos mais afirmações para a gente descobrir se são mitos ou verdades e temos também perguntas enviadas por você aí de casa. Eu já volto, doutor, para a gente seguir com esse bate-papo tão importante. E aí nós teremos mais informação, né, para nos proteger. E doenças cardíacas. Na tela, mais uma afirmação. Vamos ver se é mito ou verdade. A mudança na alimentação durante o inverno aumenta os fatores de risco para doenças cardíacas? E aí, doutor, é mito ou verdade? Pois é, a gente nota que no inverno, Pamela, as pessoas realmente abusam de alguns alimentos, né? Excesso de doce, excesso de alimentos gordurosos. O frio normalmente faz com que a gente coma mais. Isso é uma necessidade natural do organismo. O problema é que, às vezes, as pessoas acabam abusando. Então, acaba sendo uma verdade, não só os alimentos, como, às vezes, bebidas alcoólicas também, que, por sua vez, afetam o coração. Então, muito cuidado para manter também, no inverno, uma alimentação rica em verduras, frutas e tomar bastante líquido, como água e sucos naturais. Então, pode comer um pouquinho mais, porque o corpo realmente pede, mas é importante que a gente escolha bem esses alimentos. Exatamente, o corpo precisa se alimentar mais para gerar essa energia, para aumentar o metabolismo, aumentar a temperatura interna do corpo, mas a gente tem que continuar sendo seletivo e criterioso para também não utilizar alimentos que façam mal. Imagine se no frio já temos um aumento da taxa de infarto e derrame e a pessoa está abusando de gordura, de fritura e de doce. Sim, aí é mais sal um fator causal.
Exatamente, do sal, né? Então é mais um fator causal que não pode se associar ao frio para levar a uma ocorrência cardiovascular grave. Próxima afirmação na tela. Os exercícios físicos devem ser evitados em baixas temperaturas? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito, conceitualmente, isso é um mito. Os exercícios físicos podem ser feitos, eles ajudam, inclusive, na ativação da nossa circulação, eles ajudam na manutenção do peso, ajudam a balancear um pouco os exageros alimentares que a gente acaba fazendo no frio. O que eu só recomendo é que a pessoa tenha o cuidado com a sua vestimenta. Ela não se exponha excessivamente ao frio, ela tome cuidado com o que a gente chama popularmente de um choque térmico. Esse choque térmico ele pode ocasionar problemas cardíacos e problemas neurológicos. Uma simples paralisia facial pode ser decorrente, por exemplo, de um choque térmico. Uma crise de pressão alta pode acontecer na vigência de um choque térmico. Então, o único cuidado é não se expor excessivamente ao frio. E esse cuidado não é só durante a atividade física, mas também após a atividade física, né? A gente sai com o corpo quente e recebe esse choque térmico e aí pode ocorrer os problemas que você apontou. Exatamente. Se a gente pensar nas academias, por exemplo, ou nos ambientes fechados, o perigo maior é quando você sai. Porque ali dentro geralmente fica um ambiente com algum isolamento. Você fica protegido, você fica com a temperatura mais equilibrada. Só que você sai transpirando, sai com o corpo mais quente. E aí você se depara com aquela rajada de vento, muito frio. Dependendo da cidade que a gente está, São Paulo, por exemplo, muito frio, Curitiba, Porto Alegre, aí você tende a ter uma exposição maior e ficar com um risco de infecção respiratória, desde uma simples gripe, até uma crise de asma, até um problema cardiovascular, que é o que a gente quer evitar efetivamente. Nós separamos algumas perguntas para você. Vamos à primeira. É da Ingrid Fernandes. Ela quer saber: é verdade que a maioria dos infartos acontece na parte da manhã? E se sim, por quê? É verdade, principalmente no período do frio. Porque normalmente as temperaturas de manhã, nas cidades consideradas cidades mais frias, a gente sabe que as temperaturas amanhecem mais baixas. E nesse momento, quando as pessoas começam a fazer alguma atividade física ou recebem esse choque térmico por não estarem agasalhadas, por não estarem adequadamente alimentadas, elas realmente estão mais sujeitas ao infarto e ao derrame cerebral, que são as duas preocupações maiores. Eu já tive pacientes que infartaram nesse período entre 6 horas da manhã e 10 horas da manhã. Por quê? Porque estavam se expondo de forma inadvertida ao frio, fazendo atividade física, correndo nos parques, nas praias, e sem tomar o cuidado de se agasalhar ou de fazer uma refeição antes. Muitas vezes eles estavam até de jejum, expostos, né? Sem uma condição calórica adequada. Nós temos mais perguntas, eu volto já para a gente dar sequência a esse bate-papo tão importante. Mas agora, para a próxima pergunta, agora na tela, vamos seguir o nosso bate-papo sobre frio e doenças cardíacas. A pergunta da Maria Lívia Ferraz. Eu sou diabética e tenho colesterol alto. Sempre tenho mãos e pés gelados, mas no inverno parece que eles congelam. Isso pode estar relacionado à circulação do sangue? Há mais riscos de ter algum problema cardíaco? E aí, doutor? Essa pergunta é bem pertinente porque o diabetes, ele causa o que nós chamamos de neuropatia. E ele também provoca um esfriamento das extremidades, tanto nas mãos como nos pés. A neuropatia é aquela sensação estranha que a gente tem, também normalmente nas extremidades dos membros superiores e inferiores, que é como se fosse um formigamento, uma sensação de pinicar. Então é isso provavelmente que a Maria Lívia está sentindo. E realmente, por ela ter colesterol além do diabetes, ela pode ter no frio um fluxo sanguíneo reduzido nas regiões mais extremas do corpo. A gente percebe isso na ponta do nariz, a gente percebe isso nos lábios, a gente percebe isso na ponta dos dedos da mão e na ponta dos dedos do pé. Então, realmente, ela precisa tomar mais cuidado, mas a solução não é complicada, Pamela. Ela precisa proteger os membros. No caso dos pés, está sempre com uma meia bem quente, evitar pisar descalça e sempre estar bem alimentada, como eu falei, para produzir esse calor interno, que aí vai ajudar muito na circulação sanguínea do corpo todo, mas principalmente nas extremidades. Caso ela mantenha essas áreas frias, o que pode acontecer com ela ou com outras pessoas que também têm essa condição?
Se realmente houver a permanência desse esfriamento, se houver uma palidez excessiva do membro inferior, mesmo ela tomando todos esses cuidados, e mais do que isso, se ela começar a apresentar uma dor muito forte no membro inferior, na região ali onde ela está sentindo frio, se ela começar a não sentir adequadamente aquela sensação de pisar, de encostar nos objetos em geral, né? Se ela começar a não sentir diferença de frio, calor, aí ela precisa consultar um cirurgião vascular ou cardiovascular, porque pode precisar de algum tipo de intervenção, às vezes medicamento, algo mais específico, ou até fazer algum exame mais apurado para desobstruir uma artéria, para dilatar uma artéria que possa estar comprometida. Ou seja, busque sempre auxílio médico e se mantenha atento a tudo que acontece com o seu corpo. Próxima pergunta é da Maria Luísa Salles. É verdade que infecções respiratórias comuns no inverno, como resfriados, gripes e até mesmo a Covid, podem prejudicar o sistema circulatório e o coração? É verdade, doutor? Cada vez mais isso é verídico. Em tempos de Covid, eu posso dizer que essa frase ficou mais verdadeira, porque a gente sabe que no frio aumenta significativamente a taxa de infecção respiratória, população pediátrica, então os prontos-socorros nessa época estão lotados de crianças com problemas como gripe, crises de asma, algumas pessoas de idade mais avançada também, pela própria debilidade do tempo de vida, ou porque foram fumantes, já não tem um pulmão tão bom. E se a gente considerar, Pamela, essa pandemia que ainda se mantém, e que a Covid é uma doença que ataca primariamente os pulmões, a gente precisa tomar cuidado, porque uma infecção pulmonar ou de bactérias se estender e acometer as membranas que protegem o nosso coração. Então, é o que a gente chama de miocardite, pericardite, são nomes técnicos que representam inflamações ou infecções das membranas que protegem o nosso coração ou do próprio músculo cardíaco. Tudo secundário a uma infecção respiratória. Muito obrigada, doutor. Foi extremamente esclarecedor. E você encontra o doutor Edmo Atic Gabriel, que é cardiologista, no site doutorgabrielcardio.com.br ou então no Instagram, @EdmoAGabriel. @EdmoAGabriel. Muito obrigada, doutor. Eu sei que você sempre está aqui conosco. Então, até a próxima. Estarei te assistindo. Muito obrigado, Pamela. Foi um prazer fazer o programa com você. Vou mandar um abraço a toda a equipe da TV Gazeta, que sempre me recebeu muito bem. Um abraço especial ao Ocimar também. E desejar uma continuidade de semana boa para todos nós. Muito obrigada, doutor. Até a próxima.